Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, estamos em 2024, estamos no ano das Olimpíadas, estamos no ano das eleições. Dois eventos que serão, assim, tipo, marcantes, internacionalmente falando, em relação aos desportos, e nacionalmente na referência de tudo que vai ser podido mudar. Porque esse vai ser um ano de decisões populares. Este será um ano em que as pessoas vão cuidar da base do país, que são os municípios. Porque estão nos municípios as demandas das pessoas, os problemas e suas respectivas soluções. É no município onde mora a população. As decisões muitas vezes vêm de Brasília, vêm de Salvador, mas são os prefeitos e vereadores que mais possuem essa ligação direta com a população. Portanto, esse ano é um ano crucial para a melhoria, o agravamento das condições de qualidade de vida da população. Nós temos que saber escolher nossos representantes e nossos prefeitos. Os nossos representantes no Legislativo devem ser pessoas de conduta ilibada, pessoas sérias, éticas, honestas, mas sobretudo pessoas proativas, que também não adianta a pessoa ter todas as condições e virtudes de um bom ser humano se não servir para nada. Se, ao ser eleito, mantém um mandato medíocre, inútil e parasita. Então seria melhor não tê-la lá. As pessoas sempre falam de o político que rouba mais faz. O político que rouba mais faz, é claro que ele está dentro de uma conotação tão ridícula e tão desnecessária que a gente nem vai colocar ela como conotação real do que é necessário para uma cidade, para um estado e para um país. Porque político que rouba mais faz, ele só rouba, ele não faz nada. Mas o político que não faz nada, ainda que não roube, é outro que tem que estar num contexto do que é supérfluo. Nós não precisamos de políticos corruptos, nós não precisamos de políticos parasitas. Nós precisamos de pessoas que sejam servidoras públicas através de mandatos no poder legislativo ou no poder executivo, que possa resultar em situações que sejam melhores para a população. Não estamos mais com tempo e condições de trocar 6 por meia dúzia. Estamos vivendo momentos apreensivos, nós não sabemos o que vai ser amanhã. Embora nós saibamos que o momento atual seja ruim. Está todo mundo apreensivo com essa notícia de desemprego, é um paradoxo, as coisas estão baratas, não estão caras, já foram mais caras, sabe? Mas quando as coisas eram mais caras, eu me lembro que o óleo chegou a 8, 9 reais no ano retrasado, no ano passado, mas as pessoas tinham dinheiro para comprar o óleo caro. Hoje o óleo está custando uns 5,50, 6 reais, está barato, mas o povo não tem dinheiro para comprar. Então é isso que eu quero chamar a atenção das pessoas, tem que ter cuidado na hora do voto. Não vamos votar em alguém só porque é amigo, porque é vizinho, porque é parente, porque é simpático, porque é bonito ou porque é inteligente. Não vamos votar em alguém só porque sabe se pronunciar em público, só porque tem algumas ideias que são de fato muito boas. Vamos votar em quem efetivamente possa significar um diferencial. A Câmara de Itabuna, por exemplo, são 21 vereadores e vereadoras, embora nós aqui usemos o gênero feminino no singular, porque só temos uma vereadora. Então nós temos 20 vereadores e uma vereadora. Dentre eles tem alguns que são, assim, tipo o que você pode imaginar de pior no Poder Legislativo. Nós temos um vereador que notabiliza-se não pela sua qualidade legislativa ou parlamentar, mas sim porque é flagrado esporadicamente com um cachorro lambendo a cara dele porque ele é alcoólatra e fica caído no chão, precisando de que alguém o socorra. Então um vereador desse é um péssimo exemplo para a imagem não somente do seu eleitor, mas sobretudo de toda a comunidade. Nós temos um outro vereador que a Polícia Federal teve que bater na porta dele 6 horas da manhã, e por conta deste fato ele foi afastado do cargo, sob acusação de prática da famigerada ilícita rachadinha,
que é um processo em que o político subtrai dos seus assessores parte do seu rendimento para interesses que são pessoais, né, numa atitude que é criminosa. Então, nós temos um vereador afastado por conta dessa realidade. Nós temos um vereador que chamou a primeira-dama de cachorra. Olha que absurdo! Você tem um parlamentar que é representante da população se dirigir numa tribuna, a primeira-dama, que não deixa de ser uma autoridade no município, né, uma mulher, a primeira mulher do município, né, a melhor referência, a mais expressiva referência do empoderamento feminino, do gênero feminino, do ser mulher, e ela ser tratada por um vereador, que é quem deveria ter cuidado com a comunicação, com os seus pronunciamentos, ser tratada como se fosse uma cadela, uma cachorra. Quer dizer, é essa a Câmara que nós temos. Aí nós temos uns outros lá que não saem para patavinas. Não se manifestam, não dizem nem que não e que sim. Quando dizem sim, era para dizer não e vice-versa. Ou seja, nós temos uma realidade de uma Câmara Municipal que não condiz com o que nós necessitamos para que o Poder Executivo possa ter contribuição através destes protagonistas do Parlamento nas coisas que efetivamente devem ser empreendidas. Itabuna precisa avançar. Itabuna precisa progredir, se desenvolver. E é claro que a gente não pode depender somente de um prefeito ou de 21 vereadores. Mas aí estão as nossas autoridades maiores. O prefeito é o maior servidor público do município, é a maior autoridade do município. Está em seu poder decisões que são importantes para a melhoria da qualidade de vida da população. A cidade precisa se desenvolver e, para tanto, o prefeito também precisa ter influência junto à hierarquia de poder. Ele precisa ter boas relações com o governo do Estado, com o governo federal. Ele precisa ter interlocutores, seja no Congresso Nacional, seja no Senado, na Câmara dos Deputados, como também na Assembleia Legislativa. Ele pode ter e tem que ter relações muito próximas com pessoas que decidem, né? Pessoas que elaboram projetos, que aprovam projetos, que, sobretudo, financiam projetos, né? Que colocam na pauta orçamentária Itabuna no mapa da Bahia. Então nós precisamos de prefeito que tenha esse know-how, que tenha essa capacidade de boa relação, que seja um influenciador, que seja a pessoa que tenha facilidade de relacionamento com os nossos deputados, seja federal, seja estadual, que tenha senadores, que tenham uma relação boa com o presidente e com o governador, embora nós tenhamos que ressaltar que é dever do governador e do presidente olhar Itabuna como olha tantos outros municípios iguais. Não cabe a um governador ou a um presidente da República preconceituar, distinguir, separar, discriminar um município só porque ali tem um prefeito que não é do seu círculo de aliados. Eu diria até que a relação seria contrária, né? Porque se eu sou governador e tem um município que é de um prefeito que é opositor a mim, é ali que eu tenho que mostrar à população que na próxima eleição tem que ser mais aliada minha, né? Porque sou eu que estou organizando e desenvolvendo o município, não o prefeito. Mas não, o que é que eles fazem? Eles isolam, né, o município, coisa que eu acho que está sendo atenuante, pelo menos com Jerônimo, com o atual governador da Bahia, porque ele realmente tem investido em muitas cidades, né? Talvez não no tamanho devido, né? Eu diria que Itabuna, embora esteja recebendo alguns recursos e algumas obras, verbas públicas do Estado, ainda assim o Estado é devedor, e muito, e muito. Porque somente com 2 impostos, IPVA e ICMS, o fisco itabunense contribui para o fisco do Estado com mais de 15 milhões por mês. Então, o governo do Estado fazer aqui uma escola de 3 milhões, um posto médico de 1 milhão, botar asfalto no valor de 3, 4 milhões, são migalhas que ele está destinando a Itabuna em função de tudo que o itabunense tem contribuído para tornar o Estado da Bahia como o mais poderoso e mais rico do país. Então nós precisamos, neste próximo 5 de outubro deste ano, né, a gente precisa ser mais oportuno, pertinente em nossas decisões políticas e eleitorais. Nós precisamos, ao nos dirigirmos às urnas eleitorais, já ir na cabeça com opções de candidatos a vereadores ou de candidato a prefeito, com nomes e números que sejam pertinentes ao que cremos e ao que esperamos.
para uma Itabuna melhor e mais humanizada. Nós não podemos votar em vereador que chama a prefeita mulher de prefeito de cachorra. Nós não podemos votar e ajudar a eleger vereador que pratica o ilícito da rachadinha. Como também nós não podemos permanecer votando, ajudando a eleger vereador que nos envergonha por uma conduta arredia, áspera, ridícula, constrangedora. Porque estas pessoas, elas são consequência. Elas são o efeito de uma causa. Porque a causa está em nós. Nós somos os eleitores. Nós somos quem decide quem é que vai e quem é que não vai ser eleito. No dia 5 de outubro, às 17 horas, nós teremos fechadas as urnas eletrônicas eleitorais e lá dentro vão estar os nomes das pessoas que nós vamos escolher para serem os 21 vereadores e o prefeito e o vice. Nossas decisões estão em torno de 3 votos no dia 5 de outubro. Nós vamos nos deslocar até uma sessão eleitoral e na hora em que estivermos diante da urna eletrônica, sem monitoramento, sem fiscalização, sem ninguém para observar o que é que você está optando da votação. Só nós e a nossa consciência e diante de nós o poder extraordinário da democracia na escolha de quem nós vamos ajudar a eleger. Somos nós apenas. Nós e a urna. E a gente vai para o singular. Sou eu e a máquina da votação. E ali eu vou ter, na opção primeira, que escolher quem será o meu vereador. E eu já tenho meu candidato. Eu já tenho meu candidato a vereador. Por mais que nós tenhamos uma legislação eleitoral que estabelece a regra do voto ser secreto, todo mundo sabe quem é que eu vou votar para vereador. Eu também já tenho meu candidato a prefeito. E é bom que nós tenhamos essas escolhas com antecedência, porque a gente passa a avaliar a conduta dessa pessoa, que nós já decidimos votar nela. Por meses, às vezes até mais de um ano. Essa decisão já foi tomada, eu vou votar em fulano de tal. Então você tem aquele tempo para observar a conduta da pessoa. O que é que a pessoa pensa, o que é que a pessoa fala, o que é que a pessoa age. Porque aí você pode mudar o voto. O que você não pode é chegar no momento da votação sem saber em quem vai votar. Isso não tem consistência lógica. Porque durante 45 dias, a televisão, o rádio, a propaganda volante, em domicílio, os cabos eleitorais, a militância dos partidos, os próprios candidatos vão estar de rua em rua, de casa em casa, pedindo seu voto, se expondo, se comprometendo, prometendo muitas coisas. E diante deste fato, não tem por que nós chegarmos no dia da eleição sem saber em quem vamos votar. Não tem lógica nessa situação. Nós precisamos ser racionais. Nós não podemos titubear. Porque nós estamos falando aqui de um processo em que, em menos de um minuto, numa cabine eleitoral, você vai tomar decisões cujas consequências serão de 4 anos. Em menos de um minuto, decisão para 4 anos. Então você não pode passar, no mínimo 45 dias, de um processo de campanha eleitoral, onde há uma exposição exacerbada das candidaturas, e são centenas de candidatos, às vezes dezenas de candidatos a prefeito, mas com certeza centenas de postulantes a uma das vagas de vereador ou vereadora. Então, durante todo esse processo, você tem tempo demasiado para tomar decisões, para saber quem, dentre todos os candidatos, é aquele que se adequa de maneira muito mais próxima do que você pensa, do que você pretende, do que você sonha, do que você quer. Então, toda vez que eu ouvir alguém falar assim, eu acabei não votando ninguém porque não lembrei, eu fico observando o quanto estúpida é essa pessoa, sabe? Porque é uma pessoa ignorante. Nós temos no país um dever de votar. Tem muita gente que critica, diz que o voto não tinha que ser obrigatório. Não, mesmo o voto sendo obrigatório, 30% em média das pessoas não vão votar. Imagine se não fosse. Aí, com um resultado que muitas vezes, sobretudo em cidades que não tem segundo turno, nós temos prefeito eleito com 25% dos votos no máximo, ou seja, 75% da população
não votaram naquelas pessoas, né? No meio de 10 pessoas, 7 não votaram nela, mas ela foi eleita por 3. Mas a democracia diz, numa equação matemática, que é uma ciência exata, de que aqueles 3 têm maioria dos 7. Os 3 são maiores do que 7. Eu sempre soube, e na escola eu aprendi isso de maneira muito facilitada, de que na matemática você nunca vai ter um número 3 superior ao número 2, ao número 1, mas na política é diferente. Na política a gente elege pessoas em voto de 3 por 7. Na política a gente elege pessoas que na equação da matemática a conta não bate, porque eles prometem coisas que não cumprem. E isso de maneira renitente, porque são os mesmos. Você pode até entender, poxa, as 21 vagas que nós temos hoje na Câmara Municipal. Eu não sei, a nível de percentuais, não estou me recordando neste exato momento, qual foi o tamanho das reeleições, não sei. Não sei quais foram os reeleitos dos que estão aí. Sei que muitos que já tinham sido derrotados em eleições anteriores acabaram retornando. É o caso de Gilson da Oficina, é o caso de... quem mais ali? Solon Pinheiro. Alguns vereadores que anteriormente não tinham sido reeleitos, eles vieram nessa última eleição e conseguiram ser eleitos, portanto voltaram a ser parlamentares. Mas tiveram voto de pessoas da chamada camada consciente. Alguém lá considerou o fato de que votar em Solon Pinheiro e em Gilson da Oficina seria interessante, porque ao perderem, Itabuna perdeu vozes que defendessem os seus interesses ideológicos. E aí eles votaram. Mas é óbvio que aqui em Itabuna, eu diria que a situação é generalizada. A coisa não está focada somente em Itabuna. Dramaticamente, esta é uma realidade nacional. É uma coisa que eu chamo, e de vez em quando eu faço reuniões, participo de reuniões políticas, eu falo que o fator preponderante para a eleição de vereador, sobretudo vereador que não tem compromisso com a comunidade, que está querendo cargo para ter um salário de Marajá ou Marani, vereador que está buscando através do poder beneficiar a família, pessoas próximas e enriquecer. Então, vereadores desse perfil têm que ter uma coisa chamada matilha de lobos guarais. Porque houve uma época que a disputa é pelas garupas, né? Garupas finge que identifica a cédula de R$100. Em outro momento eram as onças, né? Que é a representação de uma cédula de R$50. Então as pessoas vendiam votos por R$50, por R$100. Hoje é o Globo Guará, que é a nota de R$200. Elas são escassas. Muito dificilmente você vai ver nota de R$200 na praça. Eu já devo ter tido aí umas 2 ou 3, mas elas são realmente escassas. Às vezes a pessoa tem R$30 mil, mas ali em amontoados de cédula de R$50 e de R$100. Muito raramente a nota de R$200 se populariza. As pessoas normalmente, mesmo que seja por um período curto do seu uso, ou seja, a pessoa acaba de receber um salário e no contexto tem ali 1, 2, 3 cédulas de R$200, mas logo logo ele vai ter que fazer os seus pagamentos e aquele lobo guará vai sumir da sua matilha ou das suas mãos. Então, o voto hoje vai estar nesse contexto para esse tipo de político, né? Porque tem gente que tem que ter essa prática que é muito ruim e que, diga de passagem, é criminosa, para conseguir se eleger. Quem não compra voto não vai se eleger nesse contexto. Não vai. Porque, infelizmente, nós temos uma massa que não é crítica. Nós temos uma população que é imediatista, que é invejosa, que é vulnerável. Está disponível para os espertalhões da política. Tanto que tem gente aí que, por exemplo, aqui em Itabuna já foi prefeito, e todo mundo sabe que é ladra, todo mundo sabe que é corrupta, todo mundo sabe que foi protagonista da máfia do IPTU, da quadrilha das mochilas, que no maior cinismo do mundo se anuncia como candidato a prefeito, quando deveria estar preso há muito tempo. Mas tem gente que vota desse tipo de gente. Tem gente que parece que gosta da questão masoquista eleitoral, gosta de apanhar. É gente que muitas vezes propaga um moralismo, conservadorismo,
honestidade, seriedade e ética e vota nessa corja de cabeça de pitu que está por aí, tentando mais uma vez ludibriar a boa-fé das pessoas para se locupletar do poder. Porque não tem projeto coletivista, não pensa nas pessoas, não pensa na cidade. São pessoas que querem que os filhos comprem postos de combustíveis em Guarapari, Espírito Santo, fazenda em Goiânia, Goiás, apartamentos em Alphaville, São Paulo, apartamentos em São Paulo. São pessoas que estão preocupadas com bens materiais. O sepultamento do ex e saudoso prefeito José Duque, eu fiz um pronunciamento e falei que os exemplos existem como existiram. E o Duque é uma referência deste fato. Porque ele foi prefeito num período em que ele era empresário. A prefeitura, durante os 4 anos em que ele governou a cidade, comprou dezenas de veículos e nenhum foi adquirido através da sua concessionária. Ele era representante da Ford, que é uma marca que na época era mais forte. Antigamente era só Ford e Volkswagen. Depois veio o Chevrolet e aí mais recentemente essas outras marcas. Mas no período em que o Duque era prefeito, existiam basicamente 3 marcas, 4 marcas. Era a Ford, era a Chevrolet, era a Fiat, eram 3 ou 4 marcas no máximo. E ele era o maior revendedor da Ford na região. Mas nunca a prefeitura comprou um veículo só na concessionária dele. Ele era dono de posto de combustíveis. E eu falei isso no pronunciamento meu, em seu velório. E a prefeitura, durante 4 anos, não comprou 1 litro só de combustível do posto de gasolina dele. Então, políticos desses existem. Nós tivemos aqui diversas oportunidades de eleger pessoas de conduta ilibada, como foi o caso aqui, vou falar do próprio Renato Costa, doutor Renato Costa. Uma personalidade de conduta ilibada, uma pessoa séria, bem intencionada, uma pessoa honesta, ética, mas o povo preteriu ele. Na época havia uma disputa, era ele, Fernando e o Geraldo. O único honesto dos 3 era o doutor Renato. O único religioso que professava a crença deusista e cristã era o doutor Renato. Os outros eram candidatos mundanos, seculares, candidatos ruins, candidatos ligados às questões da predadora do erário. Mas eles tiveram lá divisões de quase 100 mil votos, um teve para 50 e pouco, um teve 49. A diferença parece que foi 1.800 votos. E doutor Renato não teve 8 mil votos. Numa cidade que naquela época já tinha aí basicamente 16 mil eleitores só evangélicos. E eu tenho convicção de que, por exemplo, quem é de um segmento tem que prestigiar, valorizar, fortalecer, fomentar o candidato que o representa. Eu não posso ser negro e votar em alguém que defende a Ku Klux Klan. Eu não posso ser cristão e defender e votar em comunista. Eu não posso ser uma pessoa do bem e votar em alguém dizendo que o Adolfo Hitler foi uma pessoa boa. Posso, é uma questão lógica. Então, a eleição tem esse tipo de poder, o discernimento da pessoa, a decisão equilibrada, inteligente, racional. Mas o que a gente vê em quase 80% das pessoas, eu diria 80%, que eu digo que é a maioria absoluta, não há uma pesquisa que possa identificar esse tipo de percentual, o próximo dele, mas o que a gente imagina, por toda a experiência que nós temos, é que a maioria absoluta, por isso que eu falo 80%. 80% do eleitorado vai para o voto já comprometido ou alienado, ou comprado. Observe, veja aí entre as pessoas que você, já que você não queira se identificar com isso, veja entre as pessoas da sua convivência, como foi que elas votaram na eleição passada, ou como elas pretendem votar nas eleições próximas. São pessoas que dizem abertamente, olha, eu vou votar se me der um milheiro de telhas, de blocos, se me der telhas, se me der cimento, que é uma coisa absurda. Coisa absurda. E tem uns que falam assim, não, eu vou ganhar o dinheiro dele, mas não vou votar nele. É pior. Quando o eleitor pega o dinheiro de alguém com a proposta penal de votar nesse alguém e não vota nesse alguém, ele está roubando, furtando. É um bandido. Bandido 2 vezes. Bandido primeiro por ter aceitado a proposta ilícita, malandra, e bandido segundo porque pegou o dinheiro do bandido
para votar em outra pessoa, ainda que essa outra pessoa seja honesta. É uma correlação que não bate na matemática da decência, da honestidade e do dever do cidadão. Eu não posso nunca, eu não vou dizer eu, né? A pessoa chegou, vote em mim que eu vou lhe dar um lobo-guará, vou lhe dar R$200. Você tem que rechaçar na hora. Não, meu amigo, você está equivocado, você está me confundindo. Meu voto vale muito mais do que isso, meu voto não tem preço. Meu voto tem consequência. E a consequência que eu quero do meu voto é eleger em alguém que não compre voto para se eleger. Porque quem se elege comprando voto não tem compromisso com a comunidade. Não tem compromisso com a educação, com a saúde, com a infraestrutura, com a assistência social, com o meio ambiente, com desportos. Não tem compromisso porque ele investiu. Ele não participou de uma campanha, ele participou de um negócio, de uma negociata. Eu fui candidato em 2012, eu tive 389 votos. Confesso que saí decepcionado, eu acho que eu merecia muito mais, porque numa correlação com outros candidatos aí, eu não tive 30% dessa votação, pessoas que são medíocres, são inúteis. Eu que tenho aqui uma participação efetiva em diversas entidades, sou criador de várias coisas, participo, sou membro fundador do GAPA, membro fundador da Pastoral Carcerária, do Conselho da Comunidade, sou criador de diversos eventos populares, e ainda assim eu não consegui ter 400 votos. Enquanto que outros naquela mesma eleição tiveram mais de 1000 votos, sem nunca ter feito nada nesta cidade. Aquilo me deixou meio ressentido, desiludido, decepcionado, porque achei que eu fui preterido por pessoas inúteis, pessoas parasitas. A comunidade não me fortaleceu para eu estar muito mais ativo e proativo, em benefício dela mesma. Mas eu tenho que entender, é o tamanho das pessoas. Tem pessoas que nasceram para ser gatinho, tem pessoas que nasceram para ser leões. O retrato e o extrato da sociedade é forjado pelo tamanho de cada indivíduo. Existem pessoas que nascem hienas e morrerão hienas. Outras pessoas nascem uma larvazinha. Essa larvazinha, ela vai se desenvolvendo ao ponto dela se transformar em sapo. E a história fala que do beijo surgiu o sapo virando um príncipe. A política também tem isso. Tem aquelas pessoas que fazem a campanha como se fossem borboletas. Pessoas graciosas, bonitas, agradáveis, atrativas. Mas depois de eleito, na inversão da metamorfose, essas pessoas se transformam em lagarta. É um bicho asqueroso, feio, sabe? A princípio sem nenhuma serventia, fora do casulo. Portanto, a eleição tem esse processo, essa dinâmica de nos submeter ao condicionamento de escolhas. Nossas decisões devem ser focadas no que a gente quer para a cidade, para o estado e para o país. Porque aquilo que deve nos pertencer não está no contexto do voto em si. Está na nossa capacidade de aprendizado, de desenvolver um trabalho. A gente tem que crescer. Eu não dependo de presidente da República, nem de governador, nem de prefeito e vereador, para ir numa escola estudar, para participar de um curso, para me qualificar, né, para poder estar capacitado a ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Eu não dependo dessa gente. Até porque as bibliotecas são livres, estão abertas. Foram transformadas em depósito de documentos, mas quem não tem acesso à internet vai estar lá a biblioteca aberta para as pesquisas, para o aprendizado, para você forjar em si uma capacidade extraordinária de absorção de informação, que é isso que gradua você no contexto do coeficiente de inteligência. O que é que nos torna uma pessoa inteligente? O acúmulo de informação. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente você é. Então é importante que nós saibamos que o processo eleitoral é coletivista. Nós não vamos votar em alguém porque eu preciso dessa pessoa para me desenvolver. Não, para me desenvolver eu preciso de mim. Porque tudo está aí, já foi feito. Os concursos são abertos. Eu não preciso sequer de cota de preto, cota de quilombola, cotas indígenas. Isso são pendulicalhos que as pessoas criam e inventam para se locupletar da imbecilidade popular. Porque eu conheço muitos negros, e não são poucos, que nunca foram beneficiados por assistencialismo governamentais e que se destacam. Eu poderia citar muitos. Porque como eu sou uma pessoa que leio bastante, eu acabo tendo informações muitas e variadas.
Eu vou citar aqui um cidadão chamado Edivaldo Brito, jurista, uma figura tão expressiva nacionalmente falando, oriunda de uma mãe lavadeira de roupa, oriunda de uma família negra, de periferia, uma família pobre, miserável. Ele foi o número 1 da economia de São Paulo, um estado que é preconceituoso contra os baianos. Olha só que coisa fabulosa, um negro que venceu sem depender de cotas. Cota para beneficiar em função da escravidão que acabou há mais de 100 anos. De lá para cá, nós estamos, com certeza absoluta, na 4ª ou 5ª ou 6ª geração dos escravos. Porque se alguém precisa de cota para se restabelecer na sociedade, ou para ser inserido nas oportunidades do mercado de trabalho, ou nas vagas governamentais, para que pior do que o homossexual nesse contexto? Quem é que sofre mais discriminação? É o negro ou o gay? Porque eu não conheço nenhum negro que nasceu com rejeição dos avós, dos pais. Não vou querer esse menino não, porque ele é preto. Sendo que o avô e o pai são negros. Eu não conheço um caso só de rejeição familiar por conta da epiderme. Até aqueles casos em que a família é branca e o menino nasce preto, e aí as pessoas começam, a mãe chifrou e tal. Não. Existem na hierarquia ou no DNA situações de uma família negra ter um filho branco e vice-versa. A ciência comprova isso. Agora, não conheço nenhum caso de um menino que, mesmo ali com os seus 3 ou 4 anos, já dá sinais de feminilidade, já dá sinais de trejeitos homossexuais, de não haver preconceito, discriminação. Não, o gay é vítima, sim, de preconceito. O gay é vítima de discriminação. Ninguém... em sã consciência vai duvidar de mim, porque não é o que eu quero, muito pelo contrário. Eu sou criador da parada gay de Itabuna. Quem levou a parada gay para Ilhéus fui eu, quem fez o projeto, quem conseguiu a verba fui eu. Aqui em Itabuna a mesma coisa. O Grupo Humanos aqui em Itabuna, quem criou fui eu. Quem fez o estatuto do grupo fui eu. Quem conseguiu geladeira, computador, televisão, ar-condicionado e a sede do grupo no seu primeiro momento fui eu. E eu não sou gay, eu sou heterossexual. Sabe? Estávamos numa campanha, eu sou também criador do GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, e numa época em que o gay era tido como 100%, na época era idético, né, um termo pejorativo, que eu já sou positivo. Então, ele era tido como portador do vírus HIV, era gay, era idético, sabe? Não. Então ele era muito discriminado, sempre foi. Gay sempre foi discriminado. Se um homem beija um homem numa praça pública, é atentado ao pudor, é uma aberração, é uma coisa que todo mundo reprova. A absoluta maioria da sociedade reprova. Mas se um casal hétero se beija numa praça pública, essa cena é linda, é bonita, é romântica, é família, é uma coisa conservadora, é uma coisa que todo mundo gosta. Sabe? Ninguém vai, por exemplo, discriminar um casal negro, pelo menos a lei, inclusive, não permite isso, sabe? De estar se abraçando numa praça. 2 negros, mas muito negro mesmo, bem negro, se abraçando, casal hétero, se abraçando numa praça, ninguém vai discriminar. Os racistas não vão gostar, mas o racista é minoria absoluta na sociedade, entendeu? E os racistas, se quiserem expor, né, a sua conduta arredia em relação à epiderme daquele casal, eles serão repreendidos pela própria sociedade, porque eu mesmo, se eu me deparar com a situação de uma pessoa que fisicamente seja igual a mim, né, ou que seja mais forte um pouquinho, mas que eu possa confrontá-la fisicamente, eu nunca vou permitir que uma pessoa discrimine um casal de namorado porque é negro, de jeito nenhum, como também não vou permitir se for homossexual. Mas a sociedade absorve bem o casal heterossexual se beijando na praça. Essa mesma sociedade rejeita radicalmente um casal homossexual se beijando na praça. Não estou falando do que eu quero, estou falando uma realidade, sabe? E nós vivemos dentro dessa contextualização. Nós somos sociedade, não somos indivíduos isolados. Nós somos singulares naquilo que cremos, naquilo que somos, mas no que vivemos nós somos coletivistas. Nós dependemos dos vizinhos, dos familiares, dos colegas de trabalho. Nós precisamos do taxista, do policial, nós precisamos até do coveiro. Nós precisamos das pessoas. Esse é um fato. Então, essa compreensão tem que ser universal.
Não depende só de uma pessoa ter esse tipo de entendimento, porque existem deveres e existem direitos. Você só vai ter direito na medida em que você compreende que você também tem deveres. Então a gente não pode esperar que neste ano, que é um ano de eleição, as coisas fluam de maneira a deixar que outras pessoas decidam. Não, cada um de nós, no contexto, né, da comunidade, tem uma obrigação de votar consciente, com discernimento sobre o que é que nós queremos para a cidade. Nós não podemos eleger vereadores que não tenham perfis parlamentares, que não tenham capacidade intelectual, que não tenham poder de discernimento. Nós não podemos eleger vereador só porque é amigo, só porque é parente, porque é vizinho. Nós temos que eleger um parlamentar que vai usar a tribuna para expor aquilo que o povo quer ouvir. Nós temos que eleger vereador que entenda o que é que significa a capacidade de requerimentos, pedido de providência, indicações, projeto de leis, emendas de leis. Nós temos que ter técnicos no Poder Legislativo, porque ali está o extrato da sociedade. Ali está a vitrine, o radar, a sinalização do que é uma sociedade. Se a sociedade tem a cara de Cosme Resolve, é uma sociedade embriagada, é uma sociedade perdida, sem norte. Se a cidade tem uma cara de Dando Leone, a gente tem uma cidade que está ilícita, que está capenga, que está à margem da sociedade, é uma sociedade marginal. Se a gente tem uma Câmara que tem a cara de o Danilo, a gente tem uma sociedade que chama uma mulher de cachorra, que trata a questão do empoderamento feminino com insignificância, e não é isso que nós temos que ter. Nós temos que compreender, dimensionar o tamanho que nós queremos para a sociedade onde vivemos. Nós não podemos negligenciar. No próximo dia 5 de outubro, a data será marcante para os próximos 4 anos. Não podemos, em 1 minuto, falhar com 4 anos. Nós não podemos, com a cédula de R$200, que é o que eles pagam por um voto, fazer com que o cidadão vá para ganhar R$50 mil por mês durante 48 meses, que vai fazer, colocando aí os pendulicalhos de benefícios, de subsídios, de ajuda, de um monte de outra coisa, a mais de R$1 milhão. Então a gente vai vender por R$200 um produto que é nosso e que vai beneficiar o comprador numa renda de mais de R$1 milhão durante 4 anos. Isso é uma questão lógica de inteligência. É estupidez vender voto, sabe? Como também é estupidez se alienar como eleitor. Você não pode votar num sujeito só porque ele é pai dos pobres. Olha aí o Lula, sabe? Tem um bocado de amigos meus e eu não tenho dúvida, nenhum titubeio, sabe? Tudo imbecil, tudo ignorante, estúpido. Que é uma pessoa que vota num presidente que saiu da cadeia, ficou quase 2 anos como ladrão, sabe? Uma pessoa que é referência de organizações criminosas, uma pessoa que ao ser eleito teve 98% de algazarras, de felicidade, de alegria, de satisfação dos presidiários, daqueles que votaram por serem provisórios. Uma pessoa dessa, por si só, está dizendo tudo. Sabe? Talvez eu tenha até falado que esse calor que está no Brasil é por conta de que o cão está reinando. Dizem que o inferno é um lugar muito calorento, né? O fogo lá. Então, como o Brasil está muito quente, é porque o Satanás está reinando por aqui, a nível governamental. Que é espiritual, a gente sabe que ele não vai para lugar nenhum, né? Mas nós estamos falando da coisa prática, daquela coisa de você chegar na urna e tomar suas decisões. Nós erramos quando elegemos alguma coisa próxima do satanismo para a presidência desse país. Nós erramos quando elegemos para governador um dos homens considerado como o pior secretário de educação dos estados brasileiros. Nós não podemos errar elegendo vereadores que não contribuam para o engrandecimento da cidade e o aperfeiçoamento da sociedade. Nós não podemos errar elegendo prefeito que não vai nos ajudar a fazer com que essa cidade prospere. Itabuna foi a 3ª cidade da Bahia há 4 décadas atrás. Eu comecei a militar em política há 40 anos atrás. Eu já escrevi algumas coisas ali, ressaltando este fato, né, de que nós éramos... Eu fazia isso de maneira orgulhosa. Eu tenho orgulho de ser subaiano. Eu não tenho orgulho de ser baiano. Eu não me considero baiano, eu sou subaiano.
sabe? E me orgulho de ser itabunense, sou nascido aqui em Itabuna, me orgulho disso. E para mim, eu batia no peito, nós somos a terceira cidade da Bahia em economia e em demografia. Terceira cidade. Hoje nós somos a 8ª cidade em demografia e nós somos a 17ª cidade em economia. Nós só perdemos. Só perdemos. E eles, que foram os governantes e legisladores, só ganharam. Se elegeram, venceram, e nós que os elegemos, perdemos. Então é preciso que nós tenhamos consciência, gente. A vida tem a dinâmica do dia seguinte, os dias não param. Cada dia que passa, na verdade, não é um dia que a gente ganha, é um dia que a gente perde na cronologia da vida. Eu já tenho 63 anos, eu não posso mais falhar, eu não tenho como mais negligenciar com o que me cabe de dever para com o semelhante. Eu tenho que ser uma pessoa útil para as pessoas. Então eu não posso defender uma coisa e na hora do voto fortalecer o antagonismo disso. Eu tenho que ser fiel a mim. Eu posso ser um calhorda contra calhordas, mas eu não posso ser calhorda comigo mesmo. Eu não posso ser vítima de mim mesmo. Então, quando eu vou eleger os comes resolve da vida, né, os Dande, essas turmas aí, eu estou votando contra mim, cara. Sabe, eu estou falhando de maneira muito forte para me enfraquecer. Então, nós temos que partir para as urnas com esse tipo de compreensão. Porque esse não é um ano somente da gente estar ali aplaudindo os nossos atletas, né? O voleibol, que se destaca nacionalmente, internacionalmente, o futebol, que a nível de Olimpíada tem mantido aí uma alternância de positiva e negativa. Nós temos aqui Subaiano, o Isaías, me lembrei, Queiroz, o remador, sabe, que é campeão olímpico, campeão mundial. Nós vamos passar diante dos monitores, né, momentos de muita alegria com as medalhas que virão através das Olimpíadas de Paris. Esse é um ano de Olimpíadas. Mas tudo legal, isso tudo só daqui a 4 anos a Olimpíada. E se os nossos atletas ganharem ou perderem, não vão fazer diferença na nossa vida. Se a seleção olímpica for campeã, não vai significar absolutamente nada para o dia seguinte em nossas vidas, sabe? Tudo que vai acontecer de positivo nas Olimpíadas será somente um momento, uma circunstância. Nada de maneira positiva para o dia seguinte. Qualquer que seja a vitória que nós tenhamos através dos desportos é bom para nós. Nos alegra, é entretenimento, é lazer, é diversão. Legal, beleza. Mas é no voto que a gente tem as decisões mais importantes em nossas vidas, inclusive para os desportos. Sabe? É através do voto que a gente vai eleger um presidente que vai decidir quem vai ser o nosso ministro da Justiça no STF. Aí imagine você botar uma figura asquerosa como um tal de Nino, coisa do cão, para ser ministro do STF. Aí você vai eleger um governador são 61 desembargadores na Bahia, que vai botar gente lá para ser preso como ladra, como corrupta, como nós temos 3 desembargadores na cadeia. Então nós temos que entender que o nosso voto não significa somente aí tem um governador para eleger conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios, que é quem vai decidir quem é ou não é ladrão entre os prefeitos. O nosso voto não é dirigido somente para o deputado, para o governador, para o presidente, para o senador. O nosso voto decide coisas que vão muito além disso. E para vereador e para prefeito não é diferente. Quando a gente vota para vereador, a gente está votando num sujeito ou numa mulher que vai significar o dia seguinte. Vai significar o que é que nós teremos em nossa comunidade ou em toda a nossa cidade. Quando a gente elege um prefeito ou uma prefeita, a gente não está elegendo uma pessoa só. A questão é muito além disso, porque as pessoas, elas perenem. Essas pessoas elas vão durar como prefeita 4 anos, e se for reeleita no máximo 8 anos, e acabou aí, não vão poder passar de 8 anos. Mas muitas decisões dela podem perdurar por 40 anos, por 80 anos. E esse discernimento é que nós devemos ter. Botar na cabeça que a gente não vai eleger só um prefeito, como a gente não elegeu só um presidente, só um governador, só um senador. A gente vai eleger pessoas que decidem sobre coisas importantes em nosso cotidiano. Nós vamos eleger pessoas que serão nós lá decidindo coisas que são nossas. E depois das eleitas, nem vão mais nos ouvir. Não vão nos ver, não vão estar conosco.
São pessoas que vão nos menosprezar, porque a absoluta maioria compra o nosso voto, aliena os nossos votos, nos ilude, nos deixa como verdadeiros manipulados, os cuspidos, as pessoas excluídas de decisões posteriores. Então nós temos que ter esse discernimento. Ou a gente tem consciência da capacidade extraordinária de cada voto, ou a gente tem consciência da necessidade de união por todos e todos por um, ou a gente chega à conclusão de que este país não pode permanecer como um Paraguai da vida, ou então a gente vai permanecer com essa gente ruim nos governando, decidindo sobre os nossos destinos, sobre as nossas trajetórias, fazendo com que nós permaneçamos dependentes dos benefícios de assistencialismo, que são eleitoreiros, que são apequenados e que não nos fortalece. Então é um ano de alegrias pelas Olimpíadas, mas é um ano de apreensão. É um ano em que a consciência de cidadania tem que estar mais fortalecida. Porque ou a gente repagina a história desta cidade, e repito, já foi a terceira maior do estado, e hoje é a oitava em demografia, e a 17ª em economia, ou a gente vai permanecer vendo outras cidades subjugarem a nossa. Quer ver? Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Eunápolis, daqui a 10 anos, se Itabuna permanecer nesse ritmo, vão ultrapassar Itabuna. Olha o que eu estou dizendo. Eu trabalho em Eunápolis também. Eunápolis é uma cidade, só vou dar só a ideia de como a situação está. Se você tiver 5 mil reais, você compra um terreno de 10 por 20 aqui na periferia de Itabuna. Em Eunápolis, se você não tiver 200 mil, você não compra o mesmo terreno na periferia de Eunápolis. A periferia de Itabuna é de favela. Nós temos várias favelas em Itabuna. Várias. Lugares inóspitos, de condições subhumanas de moradia. Em Eunápolis isso não existe. A periferia de Eunápolis, eu vou dizer o que é a periferia de Eunápolis, para quem conhece Itabuna, contextualizando essa distinção. Jardim das Acácias perde. As mansões que existem na periferia de Eunápolis é de nos deixar embevecidos. É uma coisa fabulosa de você ver. Eunápolis é uma cidade que cresce. Eu cheguei em Eunápolis há 5 anos atrás e tem uma localidade lá chamada Colônia. Era um distrito, virou um bairro. Ela está distante de 6 quilômetros do centro de Eunápolis. E lá existem alguns points turísticos. Eu gosto muito de rio. E eu, desde o primeiro momento, eu sempre frequentava a Colônia por conta dessas situações lá de entretenimento, de lazer. No primeiro momento, eu ia por toda aquela extensão, vendo somente florestas, matos. Né? Pois bem, hoje já não existe. Hoje são condomínios riquíssimos, de terrenos caríssimos, de mansões que são cinematográficas. O lugar está todo ele dominado por expansão urbanística, né? Asfaltamento, iluminação, esgotamento, saneamento básico. Quem conhece o Eunápolis sabe que há 5 anos atrás, quem passou por esse percurso que eu percorri, vai ver que eu estou falando a verdade. Né? Então, quando você chega em Eunápolis, toda a sua extensão de periferia está sendo ocupada por condomínios riquíssimos. Itabuna está sendo invadida por favelas, talvez em decorrência do crime da vassoura de bruxa. Mas o fato é que, outra coisa que eu sempre falo em relação a essa realidade, quem mora em Eunápolis e ganha 5 mil por mês, melhora a casinha que tem. Era um barraco, passou a ser uma casa passou um prédio, era um prédio, passou a ser uma mansão. Quem mora em Itabuna que ganha 5 mil, a primeira coisa que faz é comprar um terreno em Ilhéus, Mamuã, enfim, naqueles condomínios lá. Tem lugares aí em Ilhéus, eu vou citar novamente Mamuã, vou citar Marisol, enfim. Tem lugares que é quase 100% de itabunenses. Eu chego lá, eu estou em Itabuna no Barra Conceição, nesses lugares. Né? Entretanto, são pessoas que pagam IPTU em Ilhéus. Até votam aqui, mas são de Ilhéus, não são de Itabuna. Às vezes tem 2 moradias, e efetivamente é isso que acontece. A moradia de lazer e a moradia efetiva aqui em Itabuna. Vários. Eu conheço milhares de pessoas. Né? Eu tenho um terreno em Luzimares. Lá tem milhares de pessoas que são daqui. Eu estou construindo a casa de Luzimares, pois lá, quase 100% das pessoas, inclusive um safado, um pilantra que já foi prefeito aqui, um safado que o pessoal chama de cabelo de pitu, é dessa área lá. É quase 100% de pessoas de Itabuna.
Você chega àquela extensão tanto do norte, né, do norte de Ilhéus, quanto as praias do norte, praia do sul, a maioria é de Itabuna. Os investidores, as pessoas que têm grandes empresas em Itabuna, têm grandes empresas em Ilhéus. E em Eunápolis é diferente. As pessoas de Eunápolis investem em Eunápolis. As pessoas de Itabuna investem em Itacaré, em Porto Seguro, em Eunápolis, em Ilhéus, em Uruçuca. Então, este perfil cultural, este perfil econômico, é que vai fazer com que daqui a 10 anos Eunápolis seja maior do que Itabuna. Nós precisamos repaginar isso. Como é que a gente vai repaginar isso? Através dos nossos vereadores, em função de projeto de lei de incentivos fiscais, para fazer com que o investidor de Eunápolis venha para cá e não o inverso. Fazer com que nós tenhamos um prefeito que coloque o secretário de Indústria e Comércio para participar de congressos internacionais. Não ficar em Itabuna, que aqui em Itabuna ele vai ficar brigando com o camelô. Ele tem que ir para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, participar de congressos onde estão os investidores, os empreendedores, para trazer indústria, trazer empresa, gerar emprego e renda em Itabuna. Mas não, nós temos que fazer uma nova forma de administrar essa cidade para ela voltar a ser pujante, para ela se desenvolver. Porque se permanecermos com essa política tacanha, apequenada, de eleger prefeito que vai lotear cargos, botar um monte de vigarista para ser secretário, vereador que é o lixo, o excremento da sociedade, para ser os nossos representantes, a gente vai permanecer Itabuna sendo Itapé. Sem demérito a Itapé, claro. Né? A gente vai permanecer Itabuna sendo uma cidade menor, uma cidade se apequenando, diminuindo, como foi o que aconteceu com esse censo. Agora, 18 mil pessoas nós perdemos nos últimos 12 anos, em vez de ganharmos 50 mil. Houve um momento que nós tínhamos 250 mil habitantes, oficialmente pelo censo. Nós temos hoje 180 e poucos mil. Ou seja, a gente só perde e eles só ganham. Vamos mudar esse jogo. Né? Vamos combinar o seguinte, ó. Nós vamos no dia 5 de outubro, das 8 às 17 horas, com essa consciência. Ou a gente muda essa realidade, ou a gente vai continuar como as vítimas dos verdugos, as pessoas causadoras do enriquecimento de quem nos perturba, de quem nos empobrece, de quem nos deixa pior do que o verme do germe, do estrume do cavalo do bandido. Estou agradecendo a todos que têm sempre nos prestigiado com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos com Deus.